Até agora, estudamos um tipo de tela, os Work With. Vimos que ao aplicar o pattern numa transação, são criados automaticamente objetos para manipular nos Smart Devices as informações registradas dos elementos da transação. Assim, podemos trabalhar numa tela da transação que lista a informação dos elementos armazenados. E numa outra tela, podemos escolher um elemento em particular, qualquer um, e mostrar todos os seus detalhes numa outra tela, ou seja, numa entidade, ou em várias do nosso sistema, se aplica um determinado padrão. E para que essas telas sejam feitas de forma automática para nós, o padrão colocará certos controles. Por exemplo, um grid e alguns atributos da transação são colocados na tela do List. E seções são realizadas na tela Detail. Os controles do atributo da transação são colocados na tela General. Sempre que existir informação subordinada, os atributos necessários são colocados num grid nas sections correspondentes. Vimos que as telas podem ser personalizadas. Os atributos podem ser eliminados, adicionados ou alterar alguma das propriedades pré-definidas. Por que não poderíamos especificar tudo do zero? Se no GeneXus olharmos a listagem de navegação, filtrando somente os relacionados, os que podem ser aplicados aos Smart Devices, vemos o objeto Work With for Smart Devices, se o filtro for aplicado somente aos Smart Devices. Isso é, podemos criar sem ele estar associado a uma transação. As especificações das janelas de List e de Detail têm a autonomia que quisermos. GeneXus cria somente a estrutura. Dessa forma, o List é criado automaticamente. A tela terá um grid onde podemos incluir o que quisermos. Se quisermos ter também um Detail, então a estrutura está completa. Dentro da Section, foi criado o Detail, cujo layout está vazio. Vamos para a Section General, onde o layout está vazio, pronto para incluirmos os controles que quisermos. O Work With não tem nenhuma tabela associada. Dependendo dos controles que vamos colocar em cada um dos layouts, não importa que estejam dentro ou fora de grids. Aqui é onde as informações extraídas serão carregadas. Podemos ainda criar outros níveis paralelos. Podem ser dentro deste Work With, da mesma forma que fazemos dentro de um Work With criado pelo GeneXus, quando um pattern é aplicado numa transação. Esta instância do Work With é igual a esta. A diferença é que esta última é mostrada de forma separada e a anterior é dentro da própria transação. Agreguemos um novo nível. Vamos especificar seu nome. Por exemplo, vamos supor que este nível é paralelo ao que tínhamos especificado. Será utilizado para que sejam mostrados somente os imóveis agendados numa determinada data, data escolhida pelo usuário. Não é o caso deste List, por não ter a regra PARM. Faremos então o seguinte. Como podemos ver na imagem abaixo, é criado somente um grid vazio no layout. Nós é que teremos que especificar o que queremos mostrar. A hora da visita. Vamos mudar a classe para que o texto em execução apareça na cor amarela. O possível cliente, ou prospect, e queremos que as visitas sejam agrupadas por imóvel.
e dentro desse grupo, ordenar pela hora. O que falta fazermos é especificar a regra PARM. Se além disso quisermos fazer tap sobre uma das visitas listadas, pode-se visualizar o detalhe da mesma. Então, deveríamos incluir o nó Detail. E aqui, especificar a carga do layout. Vamos verificar o que foi feito. A única diferença entre o layout do list e da section General é que no primeiro, GNexus automaticamente inicializa primeiro o grid. Esse mesmo grid, se desejarmos, podemos colocar. Portanto, o que vimos é que as telas do Work With são um caso particular de um caso mais geral. Objeto Panel. Vamos eliminar o Detail, já que ele não será utilizado. No Work With, várias telas também são implementadas, uma para cada nó. Mas também podemos necessitar somente uma dessas telas. Por exemplo, pedir ao usuário que informe uma data e chamar o list que acabamos de criar a partir dali. Para isso, criamos o objeto Panel for Smart Devices. Como vemos, um layout vazio aparece para nós. Queremos pedir ao usuário que informe uma data. Inserimos uma variável de tipo date. Se observarmos suas propriedades, vemos que está atribuído false em read only. Dessa forma, em execução, abre o date picker do dispositivo, para que uma data possa ser escolhida. Uma vez que o usuário fizer isto, o que se quer é mostrar o list criado recentemente, e essa variável é passada por parâmetro. Portanto, o que precisamos fazer é associar um botão a um evento de usuário e programar esta chamada. Os botões não podem ser somente colocados na Action Bar, mas precisam estar também dentro do próprio layout, e é o que faremos. Antes de escrever a chamada, vamos gravar para ingressar o nível By Date. E agora vamos chamar o Work With de Property Appointment, em seu nível By Date. Depois aparecerá de forma automática ao list, visto que não temos outra possibilidade. A variável é enviada por parâmetro. E a tela está pronta. A base de dados não está sendo acessada, por não ter nenhum atributo no layout. Agora, no dashboard, coloquemos uma nova ação que chame esta tela. F5. Ingressamos uma data. Pressionamos o botão e vemos as visitas agendadas para essa data, agrupadas por propriedade. Como não estão associadas a um Business Component, as telas têm grande flexibilidade para serem usadas de diferentes formas interessantes, como
configurar wizards, mostrar mensagens, criar diferentes tipos de menus nos dashboards, por exemplo, um menu de botões, ou mostrar informação proveniente de outras fontes, a partir, por exemplo, de data providers. Vamos supor que definimos um SDT Collection, que registrará para cada imóvel seu nome e a quantidade de visitas agendadas. Queremos mostrá-las numa tela. Para isso, num Panel for Smart Devices, definimos uma variável do tipo SDT Collection que acabamos de criar. Inserimos no Layout. Assim, podemos selecionar quais elementos do SDT queremos incluir no grid. Neste caso, suponhamos que queremos todos, e é programado no evento Refresh, que se executa no server, a chamada ao Data Provider, que precisamos, antes de mais nada, o criar, onde essa variável é devolvida carregada. Poderia também ser um procedimento ou chamar um Web Service, com a condição que seja devolvida a variável com essa estrutura carregada.